Você comprou ou está pensando em comprar um cursinho preparatório para a OAB e acha que precisa assistir todas aquelas aulas para passar? Pelo amor de Deus, não faça isso. Fica comigo nesse vídeo até o final, porque eu vou te contar 5 segredos para você usar as videoaulas no seu estudo de uma forma eficiente. Sejam as videoaulas do seu cursinho ou videoaulas gratuitas que você encontra aqui no YouTube. Olá, que alegria ter você comigo aqui nesse canal, que é um espaço para você que quer destravar sua carreira no direito através da aprovação na OAB, estudando para essa prova com leveza e eficiência. E o primeiro segredo é: vença a insegurança de achar que não sabe nada da matéria. Isso mesmo, todos vocês vêm de um coração muito inseguro, porque não fizeram uma boa faculdade muitas vezes, ou porque já estão formados em direito há muito tempo, ou estão na faculdade de direito ali na reta final e acham que não tiveram uma boa base em algumas matérias, como era o meu caso. Eu achava que não tinha tido uma boa base em algumas matérias porque não tive muitos bons professores nessas matérias e achava que precisava fazer um cursinho regular do zero ou pagar uma isolada dessas matérias. Inclusive, eu comprei um cursinho só de uma matéria específica, porque eu achava que eu tinha que refazer toda a minha base nessa matéria para poder enfrentar as questões dessa matéria na prova da OAB. E não era necessário, não precisou nem de 3 aulas para eu perceber que esse tipo de estudo não ia me levar à aprovação de uma forma eficiente. Eu tive que parar de assistir essas aulas, vencer a minha insegurança, e aí foi que eu comecei a fluir nos estudos, foi que eu comecei a evoluir nos meus resultados. Então, o primeiro segredo, antes de você realmente colocar a mão na massa dos estudos, é você vencer essa insegurança. Pense que você tem bagagem na sua cabeça. Por mais que você não tenha feito uma excelente faculdade, por mais que você esteja afastado dos estudos há muito tempo, é possível você recuperar informações que você tem na sua cabeça, seja do contato que você teve com as matérias ali na faculdade, ou da sua vivência, da sua experiência de vida, ou mesmo da sua intuição, do seu senso nato de justiça, que eu gosto de brincar que todo estudante de direito tem um senso nato de justiça, e a gente pode também usar isso para startar o nosso estudo de uma forma diferente, de uma forma mais eficiente. Então, ao invés de você alimentar essa insegurança e ficar querendo ter um estudo perfeito ou ter o conhecimento completamente perfeito de todas as disciplinas, vença essa insegurança e tente um estudo um pouco mais ousado, que eu vou tratar aqui também nos próximos pontos, e eu sempre falo desse estudo mais leve, mais eficiente aqui no canal. Em outros vídeos você pode explorar também os outros vídeos em que eu falo de uma forma mais eficiente de você estudar, sem começar pelo caminho tradicional, né? Achando que precisa fazer todo um curso regular inteirinho, aquele curso extensivo, né? Que vai da aula 00 até a aula 1000 e não sei quanto, até a aula, sei lá, 500 e não sei quanto. Aulas que são muitas vezes muito longas, muito extensas, e que você vai pausar muitas vezes para poder absorver o conteúdo, e de repente uma aula de 3 horas vira uma aula de 6 horas. Então, vença a insegurança de achar que você não sabe da matéria. Por mais que você não saiba realmente os conteúdos da matéria ou não lembre de muita coisa, você pode começar um estudo mais prático e ir suprindo as lacunas de conhecimento que você vai descobrindo que tem ao longo da jornada. Então, faça questões, faça simulados, e ao descobrir que você não conhece determinado conteúdo, depois de se testar, depois de se colocar diante de uma questão, de um simulado, aí sim você vai suprindo as lacunas de conhecimento que você descobriu que tem. O segundo segredo é: resista à tentação de assistir videoaulas. Porque assim, assistir videoaulas é muito tentador. As aulas, a companhia do professor, ter ali uma ferramenta audiovisual que desperta ali o seu sentido visual, auditivo, é muito mais gostoso, é muito mais confortável do que pegar ali a lei seca para estudar. Imagina, pegar um vade-mecum para estudar, ao invés de sentar no seu sofá, fazer um balde de pipoca e ficar assistindo videoaulas como se fosse Netflix. Bem mais gostoso assistir videoaula do que ler a lei seca, pegar um vade-mecum ou ficar resolvendo questões, se desafiando a resolver questões, ou muitas vezes fazendo um simulado. Então você tem um pouco mais de tendência a preferir as videoaulas, é mais tentador. Mas se você resistir à tentação de assistir videoaulas e sempre buscar um estudo que te tira da zona de conforto, você vai ter mais resultados e resultados mais rápidos. Pode parar para perceber isso. Tudo que te tira mais da zona de conforto, um estudo que mexe com você, que faz você agir, né? Eu falo muito do estudo ativo, um estudo em que você se envolve, participa mais do que um estudo passivo, em que você só fica recebendo informações. Ele vai ser muito mais poderoso, muito mais efetivo no processo de aprendizagem. Vai fazer com que você memorize as informações de uma forma mais potente, de modo que quando você chega ali no dia da prova, você consiga lembrar das informações, você está habituado a resolver questões, você está habituado a resolver uma prova inteira de 80 questões, você já fez aquilo várias vezes,
Então, tudo isso que você reproduz no seu estudo, que são comportamentos que te tiram mais da zona de conforto, eles vão surtir mais efeito no seu processo de aprendizagem. Então, memoriza isso daí. Quanto mais zona de conforto, menos eficiência no meu estudo. Isso quer dizer, eu vou demorar mais para ter resultados e vai ser mais penoso, mais difícil conseguir alcançar a minha aprovação. E quanto menos zona de conforto, ou seja, quanto mais fora eu estiver da minha zona de conforto durante o estudo, mais resultado eu vou ter, mais eficiência eu vou ter. Quer dizer que eu vou ter o resultado que eu quero num tempo menor do que o esperado. O terceiro segredo é: use as videoaulas como exceção e não como regra. Se você estava pensando em comprar um cursinho preparatório completo para a OAB, ou já comprou e já está aí na sua mão, sabe aqueles cursinhos que tem videoaulas de todas as matérias, completíssimas, aulas longas, aulas inteiras, uma matriz curricular realmente muito extensiva, é porque você achou que esse fosse o caminho correto, você foi primeiro nesse caminho e você acha que as videoaulas devem ser usadas como regra no seu estudo. Isso quer dizer, elas devem estar presentes todos os dias ali do seu estudo. Quando você começar a sua sessão de estudo, você acha que você precisa começar com uma videoaula, ao invés de começar com uma outra coisinha, que é uma coisinha mais prática, que são as questões, são os exercícios, é você se testar diante de uma questão. E somente quando você tem dificuldade, observa que você está tendo muita dificuldade em uma matéria e em um tema específico, é que você deve beber da fonte, de uma fonte teórica como uma videoaula. E ainda assim, antes de você recorrer a uma videoaula, eu recomendo que você busque uma outra fonte teórica que te traga aquela resposta mais rápido. Seja beber direto da fonte da lei seca, o artigo completo, porque de repente na questão ela só trouxe um trechinho do artigo, o comentário da questão, trouxe ali brevemente uma explicação rápida sobre aquele artigo, e aí você quer entender o artigo numa completude ali, de uma forma mais completa, você pode ir direto na lei, ler o artigo completo, ler o parágrafo, ler o caput, ler os parágrafos, ler os incisos para você entender o artigo como um todo. Depois você pode recorrer a uma teoria resumida ou uma doutrina esquematizada ou resumos que você pode encontrar por aí na internet. E aí por último eu recomendo que você busque uma videoaula que vai explicar aquele conteúdo para você. E aí quando você for buscar uma videoaula, eu recomendo que seja uma videoaula curta, objetiva, que te traga a explicação, porque ali, de repente, ouvindo um professor te explicar, você vai entender o que você não conseguiu entender sozinho, por conta própria, indo beber ali direto da fonte. Isso vai te ajudar, vai facilitar a compreensão daquele conteúdo. Então, de vez em quando você vai precisar sim de uma explicação de uma outra pessoa, que pode ser um professor numa videoaula, mas aí busca a videoaula como exceção e não como regra. Só quando você percebe que ao fazer questões, ao resolver o simulado, seu desempenho naquela matéria é baixo, a sua dificuldade de resolver essas questões é muito alta e você realmente precisa de um auxílio maior para poder compreender aquela matéria e aquele conteúdo. E antes de eu ir para o meu quarto segredo sobre as videoaulas, eu quero te convidar a se inscrever aqui nesse canal, porque aqui é um espaço onde você aprende a estudar para a prova da OAB de uma forma eficiente e que te leve à aprovação mais rápido. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para você receber notificações toda vez que eu postar um conteúdo novo para você. O quarto segredo, então, é otimize o seu tempo. Eu recomendo que você ouça ou assista uma videoaula enquanto você estiver fazendo uma outra tarefa. Mas, Bárbara, não vai comprometer o meu aprendizado, eu não vou conseguir prestar atenção no que eu estou fazendo. Não, aí é que tá. Como você vai buscar a videoaula como um último recurso, depois que você já percebeu, ao resolver questões durante o dia ou durante a semana, você notou os temas e as matérias que você tem maior dificuldade, você vai ver ou ouvir uma videoaula em que você já treinou o tema, você já conhece a cobrança desse tema, sabe como ele é cobrado, sabe como e quando ele já caiu nas questões da OAB, e o seu nível de interesse e de atenção na aula vai ser muito maior. É diferente de quando você assiste a videoaula sem nunca ter tocado no assunto, sem nunca ter se desafiado a resolver questões daquele tema. Você vai cair a sua atenção durante a aula, é natural. Então uma aula de 30 minutos às vezes dura uma hora, porque você pausa, fica voltando. Eu percebi que isso acontecia muito comigo quando eu tentei fazer o meu estudo por videoaulas, e eu até colei um adesivo no meu teclado. Nessa setinha aqui de voltar, eu colei um adesivo com um xizinho para eu não ficar voltando, porque o dedo estava tão viciado para eu voltar. Toda vez que eu viajava na maionese, toda vez que eu não entendia alguma coisa que o professor falava, eu ficava voltando. Como eu percebi esse meu vício, eu colei um adesivo para eu me segurar o dedo, para eu prestar atenção, me forçar a entender ali
e que o professor estava falando, me manter atenta e concentrada para eu não render muito uma aula de 30 minutos, de 1 hora ou até mais, né? Para que ela não durasse mais tempo. A gente tenta colocar armadilhas para se manter concentrado num estudo passivo, como o estudo por videoaulas, mas não adianta, você tem que facilitar ainda mais para o seu cérebro, fugindo mais desse tipo de estudo que é passivo, que é um estudo que naturalmente vai fazer com que a sua atenção caia. Se você não estiver envolvido no processo de estudo, a sua concentração e a sua atenção vai diminuir, não tem jeito. Então, quando você treinou questões durante o dia, durante a semana e foi percebendo a matéria e o assunto dentro dessa matéria que você teve maior dificuldade, quando você estiver lavando uma louça, fazendo uma caminhada, tomando seu banho, você pode colocar ali uma videoaula curta no YouTube ou de um cursinho que você já tenha comprado. Você vai lá direto na matéria, dá uma olhada nos assuntos, nos títulos das aulas e vai direto naquela aula, daquele tema, dentro daquela matéria que você percebeu durante a resolução de questões e simulados que você teve maior dificuldade, para compreender e para estudar dessa forma mais ousada, né? Que é uma forma invertida, é uma forma de trás para frente que vem da prática para a teoria. Então, percebeu isso? Só com esse feedback é que você vai buscar videoaula. E aí, quando você busca videoaula, não tem problema você não estar sentado numa mesa aqui, anotando tudo que o professor fala, porque você naturalmente já vai estar mais concentrado. Seu nível de interesse em sanar suas dúvidas naquela matéria está maior. Então, você pode tranquilamente, pode fazer o teste, você vai perceber isso. Tranquilamente, quando você estiver lavando a louça aqui ou fazendo uma caminhada, quando o professor falar uma coisa que vai soar familiar, porque você já fez algumas questões, você já tentou resolver aquela matéria ali por conta própria, você vai ligar a anteninha, né? Seu cérebro vai ficar mais atento quando o professor for falando as informações sobre aquela matéria. Vai ser mais ou menos como se fosse um diálogo. Você vai estar conversando com o professor ali na sua cabeça, ao invés de ficar só recebendo uma informação nova ali pela primeira vez na vida. Então, é muito mais eficiente para que você otimiza o seu tempo. E eu sei que tempo é uma coisa que vocês têm muito pouco, é muito escassa na vida de vocês, que muitas vezes já trabalham, já tem uma rotina de cuidar da casa, cuidar dos filhos. Então, quanto mais você puder otimizar o seu tempo, né, e usar as videoaulas nesses momentos, videoaulas que já têm um grau de interesse para você, visto que você já tentou resolver e estudar de uma forma mais ativa, né, mais prática, é melhor para você, porque você vai otimizar e economizar muito mais tempo. E o quinto e último segredo para você usar as videoaulas de uma forma eficiente é ficar atento aos temas de maior incidência na prova da OAB. Tem um vídeo aqui no canal que eu gravei falando quais são os temas mais cobrados das matérias principais, aquelas matérias que caem maior número de questões na prova. Então eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Vale muito a pena que você assista esse vídeo para você ter em mãos essa estatística. Eu recomendo até que você anote, cole na sua parede, para sempre quando você for fazer um estudo, toda vez que você for recorrer a uma videoaula, tá cansado, quer realmente recorrer a esse tipo de estudo mesmo, que é bom, não tô dizendo que é ruim não, tá? Tem os momentos ideais, os momentos mais adequados em que o estudo da videoaula nos ajuda muito. Então, quando esse momento chegar, que você tenha em vista, fácil ali, de frente para você, os temas que são mais cobrados. Porque aí, mesmo que você descubra um tema de muita dificuldade durante a sua jornada de estudos, né, durante a sua semana, o seu dia de estudos, se esse tema não for um dos temas mais cobrados, não for um tema muito relevante para a banca, não vale a pena você dedicar o seu tempo a um estudo por uma videoaula de um tema que cai pouco. Às vezes vale mais a pena você cavar um pouquinho e ver uma outra matéria que você também está com dificuldade e um tema dessa matéria que você percebe que cai mais, que você viu lá na estatística que ele cai mais vezes, que ele sempre aparece nas provas. Então vale mais a pena você investir o seu tempo e a sua energia num estudo por videoaulas de um tema que você teve dificuldade e que é muito cobrado, que tem alta incidência na prova. Por exemplo, se você tiver com muita dificuldade na matéria de direito constitucional, ao resolver questões durante a sua semana, ao fazer um simulado, você puxou lá o seu ranking de desempenho e percebeu que constitucional foi a pior matéria ali do seu simulado, foi o percentual mais baixo que você teve de rendimento nas questões, o tema que você mais se enrola é controle de constitucionalidade. O que você pode fazer? Depois de ter feito algumas questões, de ter tentado aprender desse modo reverso, você vai e busca uma videoaula sobre controle de constitucionalidade, mas antes você tem que checar se esse tema é um dos temas mais cobrados. Esse tema, eu já posso te falar, já posso te adiantar, é um dos temas mais cobrados. Então vale a pena nesse caso, para você entender melhor com esse exemplo, né, investir tempo em entender a abordagem de um professor que vai te explicar esse tema, que vai trazer o olhar para você de como essas questões podem cair e quando elas caírem, como é que você deve raciocinar corretamente para responder essas questões. Então, esse tema é um dos temas mais cobrados e que você percebeu ali que você teve dificuldade. Vai fazendo isso com outras matérias
para que você sempre vá evoluindo e sempre vá recorrendo a videoaulas quando você realmente precisar. Não vai pegar, por exemplo, um tema de filosofia que cai 2 questões só na sua prova e que vai levar muito tempo para você conseguir entender e aprender, né? Temas muito profundos. Não vai pegar lá a teoria pura do direito do Hans Kelsen que a gente vê lá no início da faculdade, na matéria de introdução ao estudo do direito, para você estudar a teoria pura do direito, porque caiu na prova da OAB, você não conseguiu acertar, você está com dificuldade de acertar questões desse tema. Pelo amor de Deus, só cai 2 questões de filosofia na prova da OAB e são temas que vão demandar de você muito tempo para você conseguir internalizar e aprender. São livros enormes, então o custo-benefício é baixo. Então, na hora de você recorrer a uma videoaula, faz esses 3 filtros. Primeiro, vê se é uma matéria que cai muitas questões na prova, né? Uma matéria que esteja no grupo 1, que eu sempre falo para vocês aqui, matérias que caem mais de 2 questões na prova. Se for dentro dela, esse tema que você está com dificuldade é um dos temas mais cobrados, ok, passou no segundo critério. Aí você vai e assiste a videoaula que você ficou com dificuldade naquele tema ao fazer questões. Se não passar nesse critério de matéria de peso, nem de tema de relevância, tema que cai muito na prova, então não vale a pena. Mesmo que você tenha tido dificuldade, é melhor que você se empenhe mais em estudar uma outra matéria que você também está com dificuldade, mas que ela é do grupo 1 e um tema que é de relevância, que cai muito, que tem alta incidência na prova. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um like e comenta aqui para eu saber. Você é do time que ama videoaulas e não abre mão de jeito nenhum? Ou você prefere um estudo mais prático e só recorre às videoaulas como uma exceção? E lembra de assistir esse vídeo aqui que também vai te interessar bastante. Um beijo e até a próxima!